mundo. Quando tu bota um bagulho na internet, é pra todo mundo. Tipo, Porque é melhor você estar na mão de grandes empresas que te pagam dinheiro maneiro do que ficar na mão do público. falar que os outros passou pano, assim, extremamente respeitoso. É. Tipo, Passou pano. pô, cara, e você não assistiu o programa, pô. E aí aquilo lá gerou essa dinâmica da gente atacando, gente defendendo. E a piada em si, ela parece que passa batida sempre. Ou eu posso estar sendo injusto também, porque tinha muita gente kkkk, engraçado, maneiro. Às vezes eu me conecto só com Não, é coisa que ruim pode também. ser. É que tem a ver com isso que a gente tava falando, cara. Internet é todo mundo. Todo mundo. Quando tu bota um bagulho na internet, é pra todo mundo. Tipo, por mais que a gente tenha um público que tá ali por nossa causa, que gosta das paradas, aquilo ali acaba indo pra um lugar que não é necessariamente o nosso público, ou um cara que não tava muito preparado pra aquilo, e ele vai entender o que ele quiser, mano. E como tem todo mundo na internet, tipo, a tua mensagem, ela dificilmente vai... A menos que seja, sei lá, num programa que tu faz só pra membro. E às vezes nem assim, né? Nem assim. Porque às vezes o cara é membro porque ele entendeu tudo errado. É. E ele assinou porque ele entendeu tudo errado. Eu tô falando da minha experiência própria agora. Às vezes nem assim é uma garantia. Eu cheguei à conclusão também que o lance da vida é realmente se vender pro sistema, ganhar dinheiro de grandes empresas, falar o que eles querem que você fale. Porque é melhor você estar na mão de grandes empresas que te pagam dinheiro maneiro do que ficar na mão do público. O público é muito instável, às vezes eles te compram pelos motivos errados, eles gostam de você pelos motivos errados. Às vezes você quer evoluir e mudar e eles não querem que você evolua e mude. Então, esse ano eu comecei a sentir menos raiva, aquela raiva juvenil de pessoas que eu julgava terem se vendido pro sistema. Hoje eu entendo perfeitamente. É isso aí, cara. Tem que mais é que fazer propaganda de banco, de iFood, de tudo que puder de carro. Porque entre ficar na mão de uma grande empresa que só vai me abandonar quando eu não der mais números, do que ficar na mão de pessoas emocionalmente instáveis que são fanáticas por mim e me compraram porque acharam que eu representava algo. Isso pra mim é muito mais perigoso. Perigoso mesmo. Eu achava que era assim, pô, se eu tenho meu público me apoiando, eu tô bem. Não é assim, não. Você que abriu meus olhos pra isso, sabia? Da última vez que a gente conversou. A gente terminou o Flow e fomos trocar uma ideia só fechado com membros lá, lembra? Sim, era pra ser mais meia hora, ficamos mais um tempão. E foi ali que tu falou, cara. Falou exatamente isso que tu acabou de falar agora. E aí eu fiquei, porra, tá. Porque eu queria, na minha cabeça, meu sonho era ser financiado pelo meu público. Puta, é foda. É maneiro, mas depende do que você comunica. Eu entendo exatamente. Depois que você falou isso, abriu uma parada na minha cabeça que puta, essa é uma puta verdade. Por quê? Meu irmão, a gente muda. A gente muda, não tem jeito. Então, o cara que entra lá no Flow hoje e ele se inscreveu por causa de um programa de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele vai com certeza dar de cara com um cara diferente. Não tem jeito, pô. Não tem, cara, desse tempo todo pra cá eu já conversei com tanta gente diferente que pensa tanta coisa diferente que se eu ficasse eu mesmo eu era um merda. Tá ligado? E isso é foda, porque assim, o desafio é ficar renovando o teu público o tempo inteiro também. Porque senão tá fudido. O cara vai. É isso que você falou, o cara é apaixonado por uma versão tua que nem existe mais. Né? E que talvez nem existiu. E ele que criou porque ele viu algo pontual e pensou, esse é esse cara. E agora eu gosto dele por causa disso. E por mais que você dê exemplos de que você não é aquilo, ele ignora porque ele viu algo que bateu com ele. Então é uma relação muito difícil. Eu fico pensando até... Cara, você pega bandas grandes que foram financiadas pelo público, né? Porque ia no show, comprava CD. Também era financiada por grandes empresas. Também tinha propaganda de carro, de cerveja. Os inteligentes mesmo, eles sabem jogar os dois lados. Eles são financiados pelo público, mas também pouco pelo sistema. Quando você fala assim, foda-se o sistema, eu vou ser apoiado só pelo meu público, você vai ficar sendo uma banda de garagem repetindo as mesmas músicas o tempo inteiro. E quando você ousar pensar algo diferente ou pensar algo de maneira independente, dependendo de como você alimentou o seu público, você vai se fuder bastante.
Então, né, eu acho que é no meio do caminho que tá a resposta. Eu também acho que tá no meio do caminho a resposta. Mas a resposta tá no meio do caminho em absolutamente tudo, Petri. E isso tem sido a luta, pra mim, pelo menos, tá ligado? Mostrar, na verdade, demonstrar, pelo menos, que eu acredito que tá sempre no meio do caminho. Então, por isso que eu converso com um monte de gente diferente, cara. Que é o meio do caminho. E aí os caras entram numa de que, porra, lá, passou o pano. Outro dia eu acho que tem um cara... Foi domingo, o cara falou pra mim e falou assim, tu passou o pano pro Lula, né? Caralho! Primeiro que eu acho, falar que os outros passou pano, assim, extremamente respeitoso. Tipo... Passou pano. Pô, e cara, você não assistiu o programa, pô. Passar pano é você não fez o que eu queria ter feito se eu tivesse nessa posição. Então cria o teu negócio. Pular no pescoço dos outros e ser um babaca e impedir que aconteça uma conversa. Tá ligado? Porque como que eu vou conversar? Assim, se eu chego aqui no teu estúdio, sou um babaca do caralho contigo, assim, o mínimo que eu posso esperar é tu mandar eu embora, pô. Ou, sei lá, e aí eu posso tomar uma porrada, pode acontecer um monte de coisa, né? Pô, se eu tô conversando, se eu me propus a conversar com alguém, eu vou ser um babaca com esse cara, eu posso ser duro, eu posso ser incisivo. Porque assim, eu não acho que eu passo pano em geral, tá ligado? Eu acho que eu concordo em discordar algumas vezes, tá ligado? E eu acho que não adianta ficar travado num ponto, porque assim, eu vou botar a arma na cabeça do cara pra ele falar o que eu quero. Às vezes, que eu também às vezes entendo um pouco a reação do público. Porque eu já fui esse cara, quando eu não trabalhava com isso, eu olhava pra coisas e pensava, se eu tivesse lá, eu faria assim, assim, assado. Mas depois que você começa a trabalhar e tem essas experiências, você percebe que não é bem assim. Então às vezes eu até entendo o cara estar em casa e achar, se eu estivesse entrevistando o Lula, eu ia falar aquilo, eu ia botar contra a parede. Mas só do processo dele criar um business até o ponto dele chegar a entrevistar o Lula, ele já ia ter amadurecido tanto que ele não ia mais ele ser ia ver aquele que não cara. é assim que faz. Não é porque assim. pra ele... Vamos lá. Pra tu convidar alguém e alguém ir no teu programa, no mínimo você não pode ser um grande filho da puta. Ou tem que ser um filho da puta escondido. Porque assim, como é que eu vou... muito inteligente, tipo Peninha. Que ele consegue ser de uma maneira inteligente. Mas o Você tem que desenvolver alguma coisa pra chegar nesse ponto. Não é só ser anti-PT e achar que você vai criar um negócio, você vai estar com o Lula na sua frente, você vai falar o que você quiser falar. Você nem ia chegar nesse nível se você tivesse mantido esse mindset, né? Esse é o ponto. Imagino que do Bolsonaro deve ser a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. Então, o esquerdista que não gostou da forma como você entrevistou também nem chegaria ao ponto de entrevistar o Bolsonaro com essa mente que ele tem hoje. E as coisas que ele faria para ter essa oportunidade fariam ele mudar. E não ter essa atitude combativa também. Concordo contigo. Eu acho que tem muito a ver com eu acho que tem diminuído, porque cada vez mais as pessoas, aquilo que eu te falei, as pessoas cada vez mais estão entendendo o que eu tô fazendo ali. Então, o programa, por exemplo, com o Pablo Marçal, quem gosta do Pablo Marçal gostou, quem não gosta do Pablo Marçal gostou também, porque a gente falou de tudo. Tá ligado? Todas as paradas que eu acho, assim, eu falei com educação, as paradas que eu acho, tudo mais, porque eu acho que é assim que a gente faz uma conversa como essa aqui acontecer. Tipo, eu falei pra ele lá as paradas que, porra, os caras que não gostam dele falam, porra, é maneiro que tu falou isso daí. Mas o cara que gosta dele falou, pô, interessante o teu ponto que sobre isso daí, e dá a oportunidade dele de responder. Porque é isso, cara, é uma dança. Né? E aí, em muitos pontos, a gente vai concordar em discordar, especialmente porque o cara que vai lá no Flow, ele vai falar, ele não vai... Nossa, tava só esperando vir no Flow pra eu contar um segredo muito louco que vai destruir a minha vida. Sim. Né? Não, pô. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Então, o meu papel ali é tocar nos assuntos. Isso quando é um papo como esse, né? Quando eu tô conversando com um amigo ou com uma parada mais... A ideia é mais uma dança divertida, né? Com política é diferente a dança. Então, a gente vai falar sobre tudo que tem que ser falado. Mas com respeito. Acho que é o mínimo numa conversa, né? Quando começou isso aí? Quando o Boulos foi lá a primeira vez? O quê? Político? Do público reclamar que devia ter falado tal coisa, que recebeu esse comunista aí. Quando começou? Provavelmente aí.